Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, não é? E a gente sempre juntos, de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, uma tradição, né? O horário tradicional no debate político e na análise, nos comentários, em cima dos temas que são importantes, né? Formam uma pauta aqui da cidade, da nossa região metropolitana e, claro, a gente sempre discutindo também os temas, os assuntos de interesse nacional, né? Hoje tudo meio que junto e misturado, né? Por conta da questão do combate ao coronavírus, do Covid-19, que segue aí fazendo as suas vítimas e a gente acompanhando e agora devagarinho, pouco a pouco, com os novos testes aí que vão sendo feitos aí, o novo mapeamento aí do coronavírus aqui na região metropolitana. O estudo epidemiológico que foi completado aí teve a sua quarta fase, apontando que temos aí provavelmente 7 vezes mais, né, pessoas contaminadas pelo coronavírus do que os números oficiais aí vêm apontando, né? Que bate mais ou menos com a cidade de São Paulo, onde temos, de acordo com esse estudo epidemiológico também, foi fato comunicado aí entre ontem e hoje pelo Edson Aparecido, que é o secretário de Saúde do município de São Paulo. Temos aproximadamente 1.150.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus na capital, né? São números impressionantes, assustadores, mas em termos ainda daquela situação em que você cria aquela contaminação de rebanho para gerar o combate ao vírus, para gerar os anticorpos do vírus, né? De maneira geral na população, nós estamos muito distante disso. É que os especialistas dizem que só funciona, só acontece quando 70%, né, da sociedade, 70% da população, um pouco mais, estão contaminados. De 10% para 70% vai um chão enorme. Isso serve aqui para a Baixada Santista, serve também para a capital paulista e o problema maior agora também é que os casos estão, ou as situações estão se complicando pelo interior do estado de São Paulo, né? O vírus está se interiorizando, aconteceu também nos Estados Unidos, a gente vê agora acontecer aqui pelo país e sabe-se lá, né, se isso vai possibilitar, né, que a gente continue com uma vida, retome a nossa vida normal, as atividades normais, da melhor maneira possível. Ontem o Senado bateu o martelo para a mudança do calendário eleitoral, de 4 de outubro, as eleições passam para 15 de novembro, né, com o segundo turno dia 29 de novembro. Não se sabe o que vai acontecer na Câmara dos Deputados, tem muita rejeição no Congresso, ou, aliás, na Câmara dos Deputados, em relação a essa alteração. Muita gente lá defendendo a manutenção em 4 de outubro, com o segundo turno no dia 25 de outubro. Se a Câmara sentar em cima, né, não fizer esse projeto andar, essa PEC andar, para voltar para o Senado, não acontece nada. Se não acontece nada, as eleições ficam mantidas para 4 de outubro, né? Contrariamente ao que pregam os especialistas na área da saúde. Ponto de vista que tem aí, você sabe, uma reprise de segunda a quinta-feira, às 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV, e a reprise da sexta-feira à meia-noite. Está conosco nessa edição o Sérgio Tadeu, ele que responde pela gerência comercial do Plano Santa Casa Saúde, né? Um dos maiores planos de saúde que a gente tem aqui pela região metropolitana e que tem aí, que é lastreado no maior hospital do litoral paulista, justamente a nossa Santa Casa da Misericórdia. Prazer recebê-lo, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, prazer à mesa, prazer a todos vocês, prazer telespectador. É uma honra estar aqui presente e estou à disposição e falar um pouco do plano da Santa Casa e o que nós podemos, o que nós oferecemos para a população de Santos e região. Obrigado, sem dúvida nenhuma, né? O plano da Santa Casa crescendo bastante, o hospital sempre aí com muitas reformas, com muitas mudanças, com muitas alterações, agora com um baita pronto-socorro, né, do plano, um baita pronto-socorro SUS também, né? E a ala especial, pronto-socorro especial do Covid, né? Aliás, já falei aqui que fui atendido lá em comecinho de abril, né? 4, 5 de abril, 6 de abril, estava lá com o problema
e fui atendido, fiz uma tomografia, fui muito bem atendido, diga-se de passagem, né? Me receitaram azitromicina, né? Ninguém falou em cloroquina, né? Tomei azitromicina, graças a Deus me recuperei. Fernando Chagas, cientista político, né? Mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo certo aí, Chagas? Tudo certo, olá, um abraço a todos, especial aos nossos telespectadores. Antes de falar do plano de saúde da Santa Casa que é uma referência, não só aqui na Baixada, mas no Brasil. Quem não conhece a Santa Casa de Todos os Santos, né? É verdade. É um hospital tradicional, também o atendimento sempre muito bom. A minha família também teve a Covid-19 e foi muito bem recebida e muito bem tratada. Todos já estão curados Graças a Deus. Pela Santa Casa de Santos, né? Mas antes de falar do plano de saúde, Santa Casa, Covid-19, a gente não pode faltar com esse assunto. Tenho sido muito cobrado, de uma forma geral, pela população, não só pelas pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresários, porque as prefeituras, não só a Prefeitura de Santos, porque as prefeituras não dão isenção de tributos, principalmente imposto predial, IPTU, e também o ISS, Imposto sobre o Serviço. E porque as prefeituras, em geral, também não dão uma transferência de renda. O que é transferência de renda? Um auxílio emergencial, como o governo federal fez, ou um auxílio permanente, como o governo federal está pensando. Simplesmente porque os municípios não têm os recursos da União. E mesmo a União tendo todos esses recursos, já passa por dificuldades. Comparado à receita da União, de maio do ano passado com maio desse ano, teve uma queda de 33%. A União, que pode emitir moeda e pode vender títulos públicos para manter as suas despesas. Os municípios não têm essa condição. Se os municípios isentarem IPTU e ISS e fizerem transferência de renda, auxílio para as classes mais vulneráveis que merecem, nós temos hoje cerca de 90 milhões no Brasil de pessoas em estado de vulnerabilidade social. Simplesmente, o município não vai conseguir manter a cidade, não vai conseguir fazer essa transferência de renda, não vai conseguir pagar salário e não vai conseguir pagar fornecedores e serviços prestados à prefeitura. Então, os municípios não têm condições de arcar com todas essas despesas, que aumentam substancialmente. Por quê? Porque as pessoas estão deixando as escolas particulares para irem para as escolas municipais. E, além disso, as prefeituras, de forma geral, fazem uma assistência social e têm um orçamento reduzido. Só para encerrar, 60% dos impostos vão para a União, 25% para o Estado, apenas 15% com os municípios. Os municípios, de uma forma geral, não têm condições. 75% dos municípios vivem de transferências governamentais da União e do Estado. Logicamente, esses municípios terão muitas dificuldades, a partir de agosto, setembro, até de pagar a folha salarial. Então, são coisas diferentes. Quem tem que socorrer a população, que estão em estado de vulnerabilidade, e ajudar os empresários a recuperar, porque não está ajudando as pessoas físicas e jurídicas, está ajudando a economia a se recuperar. É o governo federal, que tem condições. Emitir moeda eu sou contra, mas aumentar a dívida eu não vejo alternativa. E depois que passar dessa pandemia, vamos estabelecer normas para ir abatendo a dívida gradativamente durante 10 anos, para recuperar a credibilidade do governo, mostrando que não está gastando, desperdiçando dinheiro público, mas apenas salvando a economia nacional nesse momento de pandemia. Muito bem, né? Mais ou menos o que a gente ouve aí de todos os especialistas na área econômica, né? Que o Chagas coloca aqui mais uma vez. Cabe ao governo federal, cabe à União salvar os pequenos, salvar os médios empresários, médios comerciantes, pequenos comerciantes, os autônomos, né? E as pessoas em situação de risco, né? Como o Chagas colocou há pouco, né? Não adianta que prefeitura nenhuma, prefeitura pagando salário, né, dos funcionários, né, desse ano 2020, já tem que cortar um bolo, fazer festa, essa coisa toda, depois desse problema todo do coronavírus. Marcos Santana está lá na ponta, acompanhando as informações importantes que vão surgindo, né? E a participação do nosso telespectador, que é sempre muito importante conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar Buturão, meus amigos, nós vivemos num país onde o presidente da República aciona a Advocacia Geral da União para entrar com o recurso para derrubar uma decisão judicial que obriga a usar máscara. Um país que se tornou o epicentro mundial da pandemia do coronavírus, novo coronavírus,
por conta das ações e principalmente omissões do governo federal. Isso daí não é opinião, isso daí são fatos. Basta você acessar qualquer veículo de informação muito sério ou prestar atenção, por exemplo, no que fala o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde aqui a situação é muito ruim. Então, as pessoas que depositaram voto em Jair Bolsonaro, como a escritora Lia Luft, a ingênua, que se arrependeu de ter votado em Jair Bolsonaro, eu acho que ainda é tempo de fazer um meia-culpa, fazer uma reflexão para evitar que a situação fique ainda pior. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está conferindo a gente, né, acompanhando a reprise do Ponto de Vista, né? E claro, o mantra diário, né, não tem como fugir disso. O programa ao vivo acaba às 14h30, até a reprise às 8 da noite. Os números do Covid, né, e outras situações, né, podem ocorrer. Os números do Covid serão modificados, claro, e outras situações confusas, né, até caóticas, né, podem acontecer na desastrosa República Brasileira, né, que vivemos nos últimos tempos, né. Estou lembrando aqui do Oswaldo Justo, né, todos lembram do Oswaldo Justo, famoso prefeito de Santos, deputado, enfim, né, vereador. O Justo criou na política o termo dos gafanhotos, né, referente ao número gigantesco, né, de petistas que vieram trabalhar aqui na Prefeitura de Santos, gente que vinha de Santo André, São Bernardo, Diadema, Moscou, Cuba, o diabo que os carregue. Naquela época, realmente, com todo respeito ao saudoso Davi Capistrani, que era uma figura extraordinária, né? Um humanista, além de um grande sanitarista, foi um humanista, né? Mas o Davi ficou prejudicado aqui por conta da briga com a agora vereadora, ex-prefeita Thelma, né? E aí foi um pepino danado, ele teve que se virar, né, para completar os quadros aí da Prefeitura de Santos, né? Não sei se o Chagas, lembra, na época, estava lá. Estava na Prefeitura, né, acompanhando isso, né? Só que aí, nas antigas guerras políticas que a gente tinha aqui na cidade, eram disputas acirradíssimas, né? O Justo criou o termo gafanhotos, o PT e os seus gafanhotos, né? Que vem para arrasar, deixar a terra arrasada. E agora a gente vê aí essa nuvem de gafanhotos na fronteira da Argentina com o Brasil e que, pelo menos isso, né? Segundo, né, os especialistas, essa nuvem deve estar se deslocando já em direção ao Uruguai e não ao Brasil. Só faltava eles aparecerem por aqui, né? Pô, depois do Justo batizar aí a turma do PT, né, de gafanhotos, só faltava eles surgirem por aqui, mas ainda bem que devem ficar aí. Tomara que se dissipem, né? Vão para o oceano e sumam, né, do mapa, porque vão atrapalhar a vida de muita gente no Uruguai também. Claro, a gente não quer isso para ninguém, mas é menos ruim do que vir para cá. Nós já estamos numa encrenca danada, né? O PIB já lá embaixo, a economia com enorme dificuldade para retornar. O presidente da República totalmente enrolado com uma série de denúncias envolvendo a sua família, questões judiciais para todo lado, 50 pedidos de impeachment, né, na mesa do presidente da Câmara. Não sei se ele vai abrir um dia, né? Pode ser que o da OAB ele resolva abrir, né? Sei lá, né? Muita gente fala isso. Bom, o que eu sei é que nós estamos com essa dificuldade de realizar eleições, né, Sérgio, Chagas e Santana. E ontem o Senado, então, resolveu aprovar a modificação e jogar a data para 15 de novembro. 4 de outubro para 15 de novembro, o primeiro turno, né? E nos locais das cidades onde houver necessidade de segundo turno, para prefeito, esse segundo turno seria realizado no dia 29, né? Dia 29, aí teria tempo suficiente, dezembro inteiro, né? Para todas as verificações, enfim, certidões e reclamações e até a diplomação dos eleitos, não é isso? Só que agora a proposta está na Câmara, né? Segundo a gente vem acompanhando aí, tem uma pressão enorme, não é?
por parte aí dos prefeitos, enfim, de maneira geral, para que isso não aconteça. E os deputados, de maneira geral, são muito ligados, né? Tem uma base, as bases suas são aí nos municípios, nas prefeituras, prefeitos, vereadores, enfim, né? Você arrisca um palpite aí, Chagas? Um prognóstico? Eu ainda arrisco um palpite, embora seja a minoria. Eu acredito que vai haver um acordo entre o Alcolumbre, presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O Senado aprovou com as regras que facilitam principalmente aqueles que não são prefeitos. Os prefeitos, como o Boturão falou, têm muita influência sobre os deputados. E os prefeitos querem manter as regras como estão, por diversos problemas, principalmente porque a crise vai se agravar até o fim do ano e as dificuldades serão enormes financeiras para os atuais prefeitos. Então, quanto antes tiver a eleição para os atuais prefeitos, melhor. Para aqueles que são oposição, é melhor estender a eleição para o fim do ano. Do jeito que foi aprovado no Senado, não passa na Câmara. Vai precisar haver uma negociação entre o Senado e a Câmara. Eu acredito que, num determinado momento, eles vão chegar num acordo. Essa prorrogação do prazo de 1 mês e meio, 1 mês, 40, 45 dias, parece pouco, mas é significativo, porque a nossa pandemia ainda deve se alastrar até o mês de setembro, quem sabe até outubro. Então, qualquer ganho é interessante. Como o Congresso depende sempre muito de conversa e negociação, eu acredito que vai haver essa negociação, não vai sair o projeto que está no Senado, vai sair um meio termo entre o que propõe o Senado e um diálogo com os deputados para que essa eleição seja prorrogada. Agora, com certeza... Mas aí o meio termo teria que recuar um pouco a data, então? Teria que dia recuar, 15? para o dia 15. Eu vejo que isso... Não, dia 15 já está, 15 de novembro. Isso. E a outra, para novembro mesmo, 15 dias depois. Ou então puxa um pouco para novembro, no primeiro domingo de novembro e o último domingo de novembro. Ao invés do dia 15, seria dia 8 ou dia 1? Dia 1 de novembro. Eu acredito que vai ter... Porque se não tiver essa negociação e sentar em cima... Fica dia 4 mesmo. Dia 4. E dia 4 de outubro. E dia 4, acredito que o Brasil ainda não estará preparado para... É uma questão sanitária. Agora, logicamente, se deixar para dezembro, vai ter uma rejeição muito grande dos prefeitos atuais. Os prefeitos atuais vão ter todos vão ter grandes dificuldades de pagarem salário e 13º em dezembro. A dificuldade vai ser muito grande. E aí, Sérgio, prefere votar em novembro? Olha, eu gostei do que foi proposto para o dia 15 de novembro e de 28, se não me engano. 29, né? Mas é um palpite. E o que eu entendo que outubro é muito cedo, extremamente difícil, vai ser a retomada das pessoas comparecerem. Eu acho que vai haver uma rejeição no começo de outubro. Então, no meu modo de ver, dia 15 de novembro seria uma data limite para primeiro turno. Eu não sei não se não vão estabelecer, porque quem tem mais de 60 anos, 60, pode ficar liberado, né? Isso é uma decisão que deve acontecer aí, né? Acho que não está nesse pacote aí não, né? Não está nesse pacote. O TSE deve divulgar isso, deve informar isso. Provavelmente, muito provavelmente, não teremos obrigatoriedade daqueles que têm acima de 60 anos nestas eleições por conta do coronavírus. Então, você vai ter um esvaziamento aí já, né? Um número menor de eleitores nas ruas, nas urnas, enfim, né? E agora, não sei, né? Eu vejo que precisaria se chegar logo a data. Uma decisão, né? Uma decisão para preparar o povo, para preparar o votante, para ele não ter receio de votar. E outra coisa também que é importante, não só apenas as datas do primeiro e do segundo turno, mas também todo o calendário eleitoral, né? Porque temos aí convenções, prazos para registro de candidatura, os debates que são muito importantes, ainda mais em tempos de pandemia, as pessoas vão acompanhar muito os debates, né? E essa campanha vai ter o diferencial de que aquelas atividades de rua vão ser muito menores, né? Então, a partir do momento que se defina as datas específicas, aí definir as demais datas, aí sim
vai ter a tal da previsibilidade dessa campanha eleitoral. Né? E tem a questão, além de todas as datas, o procedimento, o operacional, preparar todas as urnas eletrônicas. Esse país é imenso. Eles estão dependentes disso, inclusive por questão, aí o Celso sabe melhor do que a gente, por questões sanitárias. Sim. Um ponto, você não pode votar com álcool. O álcool vai ter, o álcool em gel vai ter que ser depois. Perfeito. Existe um protocolo. Esse protocolo precisa passar para a população para eles tomarem as devidas previdências, né? Providências. Porque dizem que o álcool gel, se você votar com o álcool nos dedos, né? Você pode prejudicar danifica a urna. Danificar a urna, né? A identificação. É um negócio confuso. Eu acho que poderia haver uma distribuição de luvas. Será que não? É tão difícil, tão caro assim? Para fazer a distribuição daquelas luvinhas. O problema é a logística disso, né, Boturão? Por isso, operacional, não só que nem o Santana falou, a questão de datas. O operacional, o Brasil é imenso. Sim, mas é por isso que já deveria, na minha opinião, né? Já deveria ter sido tomada essa decisão. Vamos para o 4 de outubro com todos os riscos, né? Tira o pessoal de 60 anos, quer dizer, não é que tira. O pessoal pode votar se achar que está em condições, se achar que pode correr o risco, enfim, né? Ou fica isento, não tem necessidade de ir às urnas, né? Acima de 70 anos, a pessoa já é liberada mesmo, né? Pela própria Constituição. E aí é o problema das filas, enfim, eu acho que deveria começar às 7 da manhã e terminar às 7 da noite, né? Dá 12 horas de votação, porque normalmente são começa às 8 da manhã, a abertura das urnas, né? E termina às 5 da tarde. Por uma questão de logística, não sei se dá, porque fazer uma logística 4, 5 meses é muito difícil, mas até determinar o horário. O Sérgio vai dar 1 às 2, o Boturão das 2 às 3. Tem a locomoção dessas pessoas. Não sei se isso é possível, também, né? Tem a locomoção dessas pessoas também. Precisa precisa ter uma logística. Precisa ter uma logística. E eu não sei como que a gente vai... Define uma data, ou sim ou não, define uma data. Não vai ser um consenso. O Brasil sendo o Brasil, né? Mais uma vez, né? Porque isso já devia ter sido resolvido, né? Estamos já em final de junho, né? Semana que vem já entramos em julho, né? Que é o mês 7, a eleição está marcada para 4 de outubro, quer dizer, o tempo dos tribunais regionais eleitorais pelo Brasil vai encurtando, são eles que montam toda essa infraestrutura Brasil afora. Então, fica uma coisa realmente... Fica uma coisa de Brasil, né? Brasil sendo Brasil, aí fica tudo atrapalhado, uma correria, ninguém se entende, enfim, né? Então, resolve. É 4. Vamos manter e tal, e vamos estabelecer uma série de normas, uma série de regras que serão cumpridas, especialmente na questão do horário. Na minha opinião, né, uma sugestão minha, das 7 da manhã às 7 da noite, você dá 12 horas aí de prazo para as pessoas poderem votar. O intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, sequência aqui do nosso ponto de vista. Um prazer recebendo aqui o Sérgio Tadeu, que é o gerente, né, comercial do Plano de Saúde Santa Casa, Plano Santa Casa Saúde, né? Fernando Chagas conosco, Marcos Santana, já uma pergunta aí ao Chagas para ele se explicar aí com o telespectador. O Antônio Mendes Braz acompanha a gente aqui, ele quer saber do Chagas porque ele é contra a emissão de moedas. Aí ele diz o seguinte, o economista Delfim Neto, nas suas participações na Rádio Bandeirantes, disse ser a favor, até porque a inflação está muito baixa. Então ele pergunta, Chagas, por que seria ruim o Brasil emitir moeda? Normalmente eu acompanho o Delfim Neto, mas neste caso eu tenho uma pequena divergência. Primeiro, eu emitiria títulos públicos. A emissão de títulos públicos vai saltar a nossa dívida brasileira de 76% do PIB para 90%. Eu elevaria a 100%, mas eu não emitiria moeda. Por que eu não emitiria moeda? No segundo momento, não vai ser nem hoje nem amanhã, talvez daqui a 2, 3 anos, a inflação pode voltar. Antes disso, certeza, antes de 2 anos, nós não temos a mínima possibilidade de ter inflação. Então, pode emitir moeda. Mas no momento que a inflação voltar, é muito mais difícil retirar essa liquidez da economia para diminuir a inflação do que você fazer um planejamento, um plano de diminuição da dívida pública durante muitos anos. Então, poderia emitir moeda? Poderia. Último caso, eu elevaria a dívida pública a 100%,
104, 105, até 110% do PIB, mas eu não emitiria moeda. E o Banco Central hoje, até o fim do ano, ele tem a possibilidade de comprar títulos públicos e títulos privados. Títulos públicos no mercado secundário, é aquele que já está em circulação no mercado. O Banco Central ele pode comprar os títulos públicos que estão na mão dos bancos e podem também comprar os títulos privados. Aquelas dívidas que muitas vezes o banco não consegue resgatar, o Banco Central pode ir lá comprar e dar esse dinheiro para o banco e o dinheiro do banco fazer essa circulação. Então, eu preferia utilizar esse afrouxamento monetário. O Banco Central compra títulos públicos e títulos privados que não estão sendo errados e joga dinheiro, sendo honrados, e joga dinheiro na economia, do que emitir moeda. Mas no último caso, se tiver que emitir moeda, emite-se moeda. Mas antes eu sou favorável à emissão de títulos públicos, aumentando a dívida pública, fazendo um planejamento para diminuir essa dívida pública durante 10 anos e fazer esse afrouxamento monetário. O Banco Central, até o fim do ano, compra títulos da dívida pública e títulos privados. Se não der, vai para a emissão de moeda. O que eu não concordo de forma nenhuma, eu não sei se o Delfino Neto concorda ou não, é usar as reservas internacionais para jogar dinheiro na economia. Porque o que não está garantindo ainda uma certa estabilidade e credibilidade do Brasil lá fora é esse dinheiro que nós temos. Nós temos cerca de 340 bilhões de dólares em reservas internacionais, que ainda está segurando a nossa economia para não perder totalmente a credibilidade, já que o Brasil no mundo está sendo considerado um pária e está todo mundo temeroso em investir no nosso mercado justamente por uma questão política e não por uma questão econômica. E o que segura? O que segura são esses 340 bilhões que nós temos de reservas internacionais. Pois é, a economia está com problemas seríssimos, né? O pessoal não está investindo. Mas, em relação aos planos de saúde, as pessoas estão preocupadas, né? E pagando em dia e aumentando, né? Procurando cada vez mais plano de saúde. A primeira impressão que eu tenho, né? Ou estou errado? Não, você está correto, sim. Né? Existe uma preocupação muito grande com a saúde. A prova é o que nós estamos passando agora, né? Então, esse conceito de se prevenir e ter algo que possa ser atendido quando precisar, é muito real na cabeça das pessoas hoje. Então, a saúde está em primeiro lugar hoje, primeira necessidade. O plano de saúde, de uma certa forma, ele sentiu esse impacto, porque, como nós estamos falando, a economia vai entrar numa desaceleração, as pessoas estão com medo do desemprego e tiveram sua renda reduzida devido à jornada de trabalho que se reduziu. Mas hoje é necessário, é como a alimentação. Perfeito. Como a alimentação. Como os planos de saúde, no caso da Santa Casa, lidaram com essa situação? Aumentou, diminuiu? E o outro ponto, o plano de saúde, ele também sentiu que as pessoas hoje, elas tiveram medo de ir para um hospital por causa da Covid-19 e deixaram de usar o plano de saúde nesse momento, mas agora o estouro da boiada. Vai todo mundo, o que não utilizou antes, nesses 2, 3 meses, vão ser utilizados agora? Sim, bom... a Santa Casa, primeiro, o plano, que é o plano que mais cresce na Baixada Santista, é o melhor plano hoje em Santos, na Baixada Santista, ele se preparou. Primeiro, tendo como referência de atendimento a Santa Casa Santos, que é a primeira Santa Casa do Brasil, né? Então, tendo um parceiro como a Santa Casa, com os leitos reformados, o melhor pronto-socorro do estado de São Paulo, se não do Brasil, centro clínico de última geração, com melhor atendimento, as pessoas, por incrível que pareça, elas ficaram, elas estão melhor assistidas, elas se sentem melhor assistidas. Mais segurança. Muito mais segurança. Então, o plano de saúde, ele hoje é uma extrema necessidade, primeira necessidade, e você tem do lado uma Santa Casa que está pronta, se preparou. Nós nos preparamos muito para poder atender a população da Baixada Santista, então não houve uma caída na venda de planos. Ao contrário. Ao contrário. Tá? Mas também nós, como falei agora há pouco, nós nos preparamos. O Plano Santa Casa hoje, ela tem um conceito moderno e inteligente de atendimento ao público. Por que moderno?
acabei de falar sobre a Santa Casa, sobre os leitos que foram reformados, as UTIs, os centros clínicos de última geração, se preparou para atender as pessoas que necessitarem. E por que inteligente? Esse conceito de nós termos um plano de saúde onde tem 1.000 médicos, cada um no seu consultório, isso é um conceito brasileiro. Nós entendemos que se você tiver um centro como o plano colocou o Santa Saúde, para ter uma clínica, um único lugar, com multi-especialidades, você não precisa sair para ir para vários lugares. Então, no mesmo lugar, você é atendido com vários especialistas. Montamos a unidade Santa Saúde 1, a Santa Saúde 2, moderno centro de atendimento no Centro Cultural Português, na Avenida Ana Costa, com várias especialidades, o melhor centro de fisioterapia da Baixada Santista hoje, tem um laboratório também. Então, você pode levar sua família a ser atendido num único lugar com várias especialidades. Temos na Praia Grande também, que é a VIP. Então, isso é um conceito moderno e inteligente. Praia Grande tem atendimento também, doutor? Tem na VIP, no shopping Litoral. Ah, tá. Interessante. E sem contar com os nossos parceiros de referência, a Codesp, as prefeituras de Bertioga, a prefeitura de Praia Grande, do Guarujá, o Santos Futebol Clube é nosso parceiro. Então, para você ver como o plano de saúde está bem cercado. O pronto-socorro da Santa Casa realmente é um brinco, né? Foi inaugurado em janeiro, né? Sim, teve a presença do Brasil. presidente aí, Bolsonaro esteve aí, né? Participou da inauguração, enfim, foi uma festa muito bonita e o pronto-socorro, na verdade, merece, né? Porque realmente é uma coisa de primeiro mundo. Tem o pronto-socorro SUS também, sim, né? Sim, sim. E é importante falar isso também, né? O tamanho do hospital, né? Um hospital grande, espaçoso, enfim, você pode fazer várias mexidas, como fizeram na questão do atendimento do Covid, né? Do pronto-socorro do Covid, modificaram ali uma ala atrás do pronto-socorro, né? E ficou um pronto-socorro especialmente para o pessoal do Covid. Eu não sei se continua assim, o pessoal continua sendo atendido atrás. Sim. Porque o problema do Covid cresceu a beça, né? Infelizmente. Né? São atendimentos diferenciados. E essa demanda, Sérgio, que vai aumentar? Eu vejo que depois desses 2, 3 meses em casa, né, a pessoa tinha até medo de... Agora vai demandar muito plano de saúde. A Santa Casa tem toda essa estrutura para, além de atender a Covid-19, atender essa demanda. Eu acho que daqui a pouco vai estar... Como vão abrir o shopping, todo mundo vai para o shopping, vamos também para a Santa Casa, que eu vou fazer a minha ultrassonografia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A Santa Casa tem toda essa estrutura para atender o plano? Sim, como você falou, foi muito bem dito que na hora que abrir, mas eu acredito que a abertura vai ser aos poucos, não acredito, no meu modo de ver, eu não acredito que abra de uma forma deliberada, que todos vão quase que ao mesmo tempo. Mas a Santa Casa se preparou muito, tanto o plano como a Santa Casa se preparou muito para esse momento. Estamos nos preparando para esse momento, né? Então, o que eu vejo que é muito importante, esse modo que nós cuidamos dos nossos enfermos. Nós temos a promoção de saúde. A promoção de saúde é um setor onde nós colocamos as pessoas nos seus grupos de enfermidades. Hipertenso, obeso, diabéticos e outras enfermidades, e nós cuidamos dele. Nós temos uma equipe que nós cuidamos, nós ligamos para ver se a dieta está sendo feita de forma correta. Mas essa é uma questão que eu ia te perguntar, que eu tinha separado para perguntar, porque é o seguinte, no Brasil, infelizmente, a maior parte da população tem uma mentalidade um pouco atrasada e que vê, na verdade, contrata um plano de doença, não um plano de saúde, né? Porque, na verdade, as pessoas acabam ficando doentes por conta de maus hábitos, né? A pessoa tem hipertensão, diabetes, problema hepático, assim por diante, né? E aí acaba procurando o serviço de saúde só quando está doente, em vez de investir na prevenção. Então, eu queria saber de vocês quais são os serviços que vocês oferecem na prevenção, para evitar que a pessoa fique doente e que precise
de ter um atendimento de hospitalar? Sim, então, esse setor de promoção de saúde, ele cuida das enfermidades dos nossos associados, dos nossos beneficiários. Então, colocamos, como falei agora, eles são colocados em grupos e é feito um trabalho presencial por telefone, até por mensagem também, é feito um controle para aquelas pessoas que querem. Né? Tem pessoas que não gostam de receber visita, receber um telefonema para ver se está cuidando da saúde, para ver se os medicamentos estão sendo tomados no horário correto, para ver se está fazendo exercício físico, para ver, e chamar ele até a nossa clínica para fazer o check-up, ver aferir a pressão, ver a dosagem de glicose, ver o IMC, que cuida da obesidade. Então, esse cuidado que nós cuidamos, né, nós tomamos, prevenindo exatamente as doenças. Nós temos também, agora por causa da pandemia, nós paramos, mas no Antônio Bento, no Santa Saúde 1, nós temos um personal onde gratuitamente as pessoas podem fazer exercício físico. Lá na sede do plano? Na sede tinha até... agora parou porque... Por causa disso. Mas, agora não, né? Há 3 meses mais ou menos. Exatamente. Então, ele adquirindo o plano, ele tem esse direito. Nós cuidamos do pessoal da terceira idade. Isso é bacana, né? Isso. Então, esse é um conceito... Uma inovação aí bastante interessante. Esse conceito, o Plano Santa Casa e a Santa Casa junto, tem há muito tempo. Cuidar para que ele não seja um enfermo. Ou, se ele for um enfermo, para que ele seja monitorado. Pela tua experiência, Sérgio, de 2, 3 meses, né? Hoje as pessoas viram a importância de cuidar da saúde, né? Vai mudar a mentalidade do brasileiro? Ele vai botar o plano de saúde antes de uma viagem para a Europa? Depende. É difícil, né? Eu espero que sim. Até porque nós não vamos poder viajar durante um bom tempo. A Europa não vai aceitar a gente lá, né? Não, mas de uma forma geral, em vez de uma despesa qualquer, hoje ele dá prioridade para um plano de saúde, principalmente depois de tudo que houve? Eu tenho comigo que essa pandemia, esse vírus veio para haver uma reflexão nos nossos pensamentos. Eu acredito que alguns conceitos, alguns paradigmas vão ser quebrados, alguns conceitos vão ser mudados. Eu acredito, se antes o plano de saúde, a prevenção com a saúde, ele ficava em 3º ou 4º lugar, hoje ele passou, no mínimo, para 2º lugar. No mínimo, com certeza. Alimentação, sem contar com a família, preocupação com a família. Condomínio, aquela coisa toda, né? PTU e tal. Eu não tenho Supermercado, dúvida. que é a alimentação que você falou, né? Depois o plano de saúde está ali, lógico. Bom, tem faculdade, colégio, os filhos também, né? A maioria, mas eu acho que realmente entre colégio particular e o plano de saúde, acho que o pessoal vai mais no plano de saúde mesmo, né? Depois dessa situação que estamos vivendo, né? Eu acho que com o impacto, chamando isso de habitação, né? Depois das despesas de habitação, acho que o brasileiro, depois do susto que nós todos tomamos, ele vai dar prioridade para o plano de saúde, porque vai ser... Porque o que pegou também no nosso caso, a gente não sabe se é uma roleta russa. Se vai me pegar, se vai pegar o Boturão, se vai pegar o Sérgio. Então, nessa situação, a pessoa que eu vou ver, o que eu vejo hoje em termos de economia, despesa de habitação, depois da despesa de habitação, eu vou fazer um plano de saúde. Porque a minha vida, a vida da minha família, a vida do meu pai, do meu avô, a vida dos meus filhos, eu acredito que eles vão. E os planos de saúde vão ter que se preparar, e os hospitais também, para essa nova realidade. Sim, e nós, com certeza, nos preparamos. É claro que foi em cima da hora, porque nós não estávamos esperando. Surpresa. Mas nos preparamos muito bem. Tendo, de novo, como maior parceiro, a referência Santa Casa, nós estamos muito bem assistidos. A população de Santos está muito bem assistida. Diz aqui a doutora Thelma Rodrigues, que participa com a gente, né? Situação difícil, né, para os trabalhadores que andam perdendo aí
postos de trabalho, perdendo direitos trabalhistas e tal, arcar com plano de saúde e tal, fica muito difícil. Realmente é uma dificuldade grande, né? Não são todos que têm renda suficiente para isso, né? Mas acho que aqueles que ainda têm a rendinha deles mais ou menos equilibrada, né, vão tentar de alguma forma fazer um plano de saúde aí. Nós não citamos no começo do programa, né, como faço normalmente, os números do Covid até ontem à noite, né, ontem 7h30, 8 horas da noite, Santos com 7.951 casos, né, 323 óbitos. Lamentavelmente, a gente mais uma vez, né, dá aqui os nossos condolências, nossos sentimentos a todos os santistas que perderam aí seus entes queridos, familiares, né, e amigos por conta do Covid-19. Baixada Santista com 20.106 casos, 870 óbitos, da mesma forma, os sentimentos de todos nós aqui. No estado de São Paulo, 229.475 casos, 13.068 óbitos, né, que é um número imenso, né, gigantesco. E no Brasil, 1.151.479 casos, 52.771 óbitos. É inacreditável, né? Um número simplesmente gigantesco, monstruoso, e nunca se imaginou, né, que a gente pudesse perder tantas vidas num período assim tão curto por conta de uma pandemia, né? Agora, ontem a gente teve aqui o doutor Caseiro dando uma série de explicações e mostrando aqui a quarta etapa, né, do estudo epidemiológico da Baixada Santista. E por esses números, a cidade de Santos teria aí 7 vezes mais, né, do que os números que são oficialmente mostrados, né? Se você tem aí 8.000 casos, né, 7 vezes 8, 56, né? Teremos 55 mil pessoas aproximadamente que já teriam tido contato com o vírus, né? Isso, se você se multiplicar por todo o país, né, você teria quase 9 milhões de brasileiros, né, que já teriam tido contato com o vírus, né? E o número de óbitos também alterado, né, porque muita gente pelo Brasil afora anda morrendo. Então, os cartórios andaram noticiando aí várias vezes, até sumiu essas notificações dos cartórios aí, porque a coisa estava realmente causando um pânico danado, e é verdade, né? Agora, uma hora isso virá à tona, né? Vamos para o break e voltamos já. Muito bem, terceiro e último bloco aqui do Ponto de Vista, né? A gente vai direto lá com o Santana, tem mais uma participação, né? Isso, o Uriel Vilas Boas acompanha a gente. Ele diz o seguinte: vamos ter mais uma eleição sem que parte significativa do eleitorado avalie a importância do seu voto. O adiamento é necessário, diz ele. Não tem dúvida, né? Também acho que o adiamento seria importante. Agora, o que se vê, o que se fala, o que se acompanha aí, né, pelo que vai acontecendo no Congresso Nacional, é realmente isso, né? Posição definida do Senado, foi uma vantagem enorme, né, a favor dessa decisão, 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo, mas na Câmara não é isso que se vê, né? Uma ligação muito próxima aí dos deputados com os prefeitos e há uma pressão muito grande para que não se mude as datas, né? Fique 4 de outubro mesmo, primeiro turno, segundo turno, se for necessário, o dia 29 de outubro. O jeito é aguardar, né, Chagas? Não tem muito o que... Eu só vejo uma saída. Acho que entre hoje e amanhã a gente vai ter aí até pelo menos uma leitura. Né? Até amanhã, porque sexta-feira normalmente o Congresso ele não decide nada. Eu acho que até amanhã, quinta-feira, tem que ter uma decisão, definir. Agora o Uriel tocou num ponto que é muito preocupante. Nós vamos ter uma situação muito difícil para as prefeituras no ano que vem. A minha preocupação maior é a população não discutir nessa disputa eleitoral como nós vamos administrar os municípios nos próximos anos, nos próximos 4 anos, sendo que o primeiro ano e o segundo ano serão anos de extrema dificuldade financeira, onde a demanda social vai ser muito grande e os cofres públicos ainda estarão vazios. Eu vejo uma recuperação só lá em 2023, que nós vamos ter uma recuperação. Então, o que nós temos que debater não é se ele é de direita, se ele é de esquerda. Aquele que está mais bem preparado para administrar, isso que nós temos que discutir. Quem vai estar mais bem preparado para
pegar as prefeituras em situação de extrema gravidade financeira, com escassez de recursos, escassez de dinheiro e muita demanda social. Porque não adianta a gente ficar debatendo que ele é de esquerda, ou que ele é de direita, ou que ele é conservador e ele é progressista, se nós não discutirmos como nós vamos administrar principalmente esses 2 próximos anos. Eu não vejo muito tempo para isso. Nesse ponto, eu até sou favorável a estender para que a gente tenha tempo de discutir isso na TV, na internet e também nas ruas, para o público, né? O que o candidato ele propõe para a administração pública para gerenciar uma cidade, sua manutenção, salário de funcionário, atender essa demanda com escassez de recursos. Acho que esse tem que ser o debate. Eu não sei se nós vamos debater isso. Programa de governo, né? É. E principalmente que o próximo eleito vai pegar uma bucha. Cofres esvaziados, desemprego, falta de recursos públicos. Com o desemprego, a utilização dos serviços públicos Exatamente. aumenta significativamente, né? Não só de saúde, como estamos discutindo prioritariamente aqui, mas fundamentalmente de educação, né? A educação. Porque a tendência é de tirar o filho da rede particular, né? Do ensino privado, e ensino público, né? Se o cara está duro, está sem dinheiro, o que vai fazer, né? Normalmente acontece isso, né? E a demanda social vai ser muito grande. Os municípios, eles cuidam muito da assistência social, ações sociais. E a demanda vai ser muito grande. Vai haver um empobrecimento muito grande da população. E nós não temos recursos suficientes para atender essa demanda. Então, tem que ter um conhecimento da máquina, tem que ter conhecimento financeiro, orçamentário, tem que conhecer de administração, para propor um programa em que a gente passe esse momento sem chegar no meio do ano e não ter nem salário para funcionário, porque o desemprego vai ser grande, a quebradeira vai ser enorme e vão faltar recursos, vão diminuir os impostos, a arrecadação de impostos. Então, nós vamos ter que equilibrar isso aí. Eu espero que se debata isso. Qual é o teu plano? Para viver uma situação de sem dinheiro e aumentando uma demanda, principalmente na educação? As pessoas vão tirar os seus filhos das escolas particulares e vão pôr na rede de ensino pública, municipal. A plataforma de governo deles, a propaganda, o palanque vai mudar, porque se aos anos anteriores eles tinham um planejamento do que fazer, agora mudou completamente. Como o Charles acabou de falar, nos próximos 2 anos, eles precisam fazer um plano de negócio, de trabalho nos próximos 2 anos. Como passar esses 2 anos. Sem dúvida. E mais do que nunca, viu, vai ser importante que o candidato ele fale exatamente, sem fugir, falar a verdade em relação às atribuições, do prefeito, vereador. O vereador, por exemplo, não pode prometer coisas que são atribuição do governo federal ou do governo do estado. O prefeito é a mesma coisa. Então, o eleitor tem que estar muito atento a isso aí, porque aquelas famosas promessas mirabolantes vão acabar sendo feitas, né? Os vendedores de milagres, de sonhos, vão ser muito constantes na eleição. Então, o eleitor, mais do que nunca, tem que ficar muito atento a isso. Olha, por falar em educação, né? O governo do estado, o governador João Dória falou há pouco, né? Há pouco para nós que estamos aqui no programa ao vivo, às 14 horas e 20 minutos, né? Você que está na reprise já viu isso, evidentemente, né? Mas as aulas devem retornar no estado de São Paulo com o rodízio entre estudantes no próximo dia 8 de setembro. 8 de setembro, está lá longe ainda, hein? Né? Julho, agosto, quer dizer, 2 meses e pouco ainda aí pela frente, né? Na fase amarela, desde que, evidentemente, que o estado esteja todo na fase amarela. Será que estará? Deus queira que seja, mas não sei, né? Por essa interiorização que a gente está vendo aí do coronavírus, a proposta de volta às aulas presenciais ainda prevê que haverá uma combinação de aulas presenciais e à distância. Provavelmente não vai ser todo dia, né? Ou vão dividir turmas, né? Segunda-feira vem uma turma, terça-feira vem outra, quarta outra, deve ser assim, né? Pelo menos o que a gente está entendendo. Desde abril, o governo do estado tem feito aulas remotas para estudantes da rede estadual. Parte dessas atividades continuará sendo feita com o uso da tecnologia, né, durante o segundo semestre. Bom, vamos aguardar um pouco mais, né, as novas informações a respeito dessa situação, mas, portanto, antes do dia 8 de setembro,
as aulas na rede pública não vão voltar, né? E o Tribunal Superior Eleitoral ontem, né, arquivou por unanimidade uma ação contra a chapa do presidente Bolsonaro-Mourão, né, por uso de outdoors em 2018. São 8 ações, né, agora são 7 ações que pedem a cassação da chapa do Tribunal Superior Eleitoral. A mais complicada, né, essa passou, né, o Bolsonaro venceu e o vice Mourão também, né? A mais complicada me parece que é a mesma das fake news, né? Com certeza. Com certeza é fake news. Eu acredito que as outras 6, né? Restaram 7, as outras 6, elas não têm um fundamento jurídico suficiente para derrubar a chapa. O que eu vejo a mais perigosa, cruzando todas as informações e todos os dados, seria a da fake news, porque ela pode provar que as notícias falsas, principalmente no WhatsApp, influenciaram na decisão. Mas ainda assim eu acho difícil derrubar toda a chapa. Eu acredito que a discussão será mais pelo outro lado, será pela a questão mais de um afastamento do presidente se a questão econômica, a questão social se agravar como a gente imagina. Se a questão social e a questão econômica se agravar, acho muito difícil o presidente da República, que negou a pandemia, ele justificar esse número de mortos, uma situação econômica catastrófica, uma vulnerabilidade social, uma diferença social muito grande. Mas eu hoje ainda não vejo, como vão dizer, condições suficientes para um afastamento do presidente. Mas no futuro, com a situação agravando, eu vejo a situação dele muito complicada. Com relação à cassação da chapa, né, que inclui o presidente e o seu vice, vamos lembrar que em 2017, apesar de uma série de indícios, que também teve um julgamento para cassar a chapa Dilma Temer, o processo não foi adiante por excesso de provas, né? Tinha muitos indícios ali, mas ainda assim, porque se entendeu ali que houve não havia ambiente para cassar a chapa inteira, porque aí teria que convocar novas eleições. Lembrando que a Dilma já não era mais presidente. A Dilma já não era presidente, então atingia diretamente Michel Temer. Então percebeu-se ali que a emenda ficaria muito pior que o soneto. Então, por excesso de provas, Michel Temer foi mantido no cargo, né? Isso não pode acontecer novamente? É o caso, né? O que eu vejo, Sérgio... Vamos acompanhar, né? A situação econômica é pior ainda, né? Do que naquela época. Bem pior, não há nem comparação. O que eu vejo de mais grave para a manutenção do presidente, a situação econômica chegar no ponto que vai chegar, ela vai chegar, isso não é uma questão da pandemia, todos os países do mundo pararam, mas a negação da pandemia vai chegar num ponto que quando nós chegarmos oficialmente a 150 mil mortos, vai ser difícil negar para a população que o governo federal, no mínimo, foi negligente. Aí você mistura isso com a situação econômica, a desigualdade social, uma dificuldade, como nós já falamos, dificilmente nós vamos nos recuperar no curto prazo. Aí eu não vejo tanto o presidente da República, eu vejo o Paulo Guedes. Paulo Guedes, ele é um economista de uma nota só. Ele só sabe falar nas reformas que eu defendo, mas são inadequadas em próprio para esse momento. Esse momento hoje é colocar dinheiro na economia, colocar dinheiro no caixa das empresas, colocar dinheiro no bolso do povo para a economia se recuperar. E eu não vejo ele ter essa criatividade, eu não vejo um programa para ele, uma saída. Ele não tem essa saída. Isso vai se refletir e muito no ano que vem. Então, veja a situação do governo federal como um todo, ano que vem, muito delicada. E aí a gente está acompanhando aqui, né, a reabertura das atividades comerciais na cidade, na região também, né? Algumas cidades saíram na frente, Santos ainda foi mais cautelosa. E hoje, nesta quarta-feira, portanto, reabrem-se aqui os shoppings, né, na cidade de Santos, de acordo com o empresário Paulo Mendes, que é o presidente do Grupo Mendes, e proprietários, né, do Brisamar em São Vicente e do Praia Mar, shopping aqui de Santos, no bairro da Aparecida. Por enquanto,
6 ou 8 lojistas, eu não vou lembrar bem do que ele disse, né? Se apresentaram para dizer que não vão continuar com seus negócios, não estão em condições, enfim, né? E ele, evidentemente, tomando certos cuidados, acha que é melhor a gente aguardar mais um pouco, né? A reabertura do shopping, para ter uma noção aí de como é que vai ser essa retomada. Agora, é uma coisa muito complicada, porque o shopping vai abrir às 3 da tarde e fechar às 7 da noite, né? Isso por obra do governo do Estado, decisão do Estado. De acordo aqui com o decreto da Prefeitura, era das 15 às 21, né? Isso, 15 e 21. Das 3 às 9 da noite. Tudo bem, a pessoa vem, toma a condução e tal, chega para o trabalho, chega na loja, 4 horas depois vai embora. Um espaço de tempo muito curto para as pessoas não sei o que o Sérgio acha, frequentarem. 4 horas, eu acho insuficiente. Muito apertado, muito apertado. Eu seria favorável às 6 horas. Eu também seria favorável às 6 horas, mas eu acredito que eles não querem abrir às 6 horas por causa não vão abrir a praça da alimentação, vai ficar um período sem alimentação, pode ser isso. Pode ser. Mas eu sou favorável às 6 horas também. Na verdade, o decreto aqui de Santos, ele era de 6 horas. E aí, o decreto do governo do Estado é de 4 horas. Então, quando o Supremo decidiu que os municípios dos estados têm autonomia, na verdade é meia autonomia, porque os municípios podem ser mais restritivos do que os governos estaduais, mas não podem ser menos restritivos, né? Então, como o Estado definiu 4 horas de trabalho, você tem que cumprir as 4 horas, você pode definir 3, né? Aí seria o fim do mundo, né? Um absurdo completo, né? Abrir um shopping durante 3 horas. Por 4 horas eu já acho uma coisa muito esquisita, né? Então, como disse o empresário Paulo Mendes, tem que se aguardar um pouco, né? A reabertura para se sentir realmente como é que os lojistas vão voltar, né? Rapidamente, pela minha percepção de cidadão, eu acho que quanto mais tempo você mantiver aberto, em tese, você dilui o movimento, porque as pessoas que vão ao comércio são as mesmas, então vai ter mais tempo para elas irem, então elas vão ficar mais tempo no comércio, vai diluir e o fluxo de pessoas vai ser menor. Muito bem, vamos aguardar. Eu agradeço muito aqui ao Sérgio Tadeu, que é o gerente comercial do Plano de Santa Casa Saúde. Sucesso, obrigado. Obrigado ao Chagas, sempre conosco, Santana diariamente com a gente. Ponto de Vista vai ao ar de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Reprise até quinta-feira, às 8 da noite. Na sexta, a reprise é à meia-noite, sempre aqui na Santa Cecília TV. Valeu, obrigado, gente. Tchau.